O Saitama que conhecemos é um herói que salva pessoas por hobby, alguém que mesmo tendo um poder absurdo, nunca abusa dele e sempre busca proteger os inocentes. Mas e se fosse diferente? E se desde o começo o Saitama tivesse escolhido um caminho muito mais sombrio? Como seria o universo de One Punch Man se o homem mais forte do mundo fosse completamente do mal? Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Para começar essa história alternativa, precisamos primeiro mudar completamente a personalidade do Saitama. Aqui ele não vai ser aquele cara entediado que virou herói por hobby, ele vai ser alguém obcecado por poder e dominação. Sua única preocupação será se tornar o mais forte de todos e fazer o que quiser sem ninguém para impedi-lo, mas algumas coisas da história original ainda vão acontecer da mesma forma. Tudo começa há 3 anos atrás, quando Saitama ainda era um desempregado comum procurando emprego. Ele ainda encontra aquele garoto de queixo duplo sendo perseguido pelo caranguejo monstruoso. Mas a diferença aqui é que em vez de salvar o garoto por bondade, como na história original, o Saitama mal simplesmente ignora a situação e segue o seu caminho. O garoto provavelmente morreria ali mesmo, mas isso desperta algo no Saitama. Ele percebe que existem criaturas poderosas no mundo e que ele é fraco demais para sobreviver nesse cenário. Isso leva a começar o seu treinamento, os mesmos 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e 10 km de corrida todos os dias. A grande diferença é que aqui sua motivação não é se tornar um herói, mas sim se tornar poderoso o suficiente para nunca ser ameaçado novamente e eventualmente dominar quem quisesse. Durante esses 3 anos de treinamento, Saitama vai ficando cada vez mais forte até que finalmente quebra o seu limitador e se torna invencível. Mas agora, com esse poder todo nas mãos de alguém do mal, as consequências seriam devastadoras. Logo nos primeiros dias após completar seu treinamento, Saitama começa a testar seus novos poderes. Quando ele encontra Vassiniman atacando a cidade, em vez de salvá-la, ele simplesmente derrota o monstro com um soco e depois exige que os cidadãos o paguem por ter eliminado a ameaça. Quem não paga sofre as consequências. Esse seria o início de seu reinado de terror, usando seu poder absoluto para extorquir dinheiro das pessoas e fazer o que bem entender. Mas a mudança mais importante acontece quando ele conhece Genos. Na história original, Genos está lutando contra Mosquito Gear e usa seu canhão de incineração para destruir o enxame de mosquitos. Ele achava que a área estava vazia, mas não percebeu que Saitama estava logo ali ao lado. O ataque de Genos queima todas as roupas de Saitama, deixando ele pelado. Na história original, Saitama não se importa muito com isso e até agradece por ter eliminado os mosquitos. Porém, nesta linha do tempo com o Saitama mal, as coisas seriam completamente diferentes. Ser atingido pelo fogo do Genos e ficar nu na rua enfureceria completamente esse Saitama. Antes mesmo de Genos poder se explicar ou perceber o que fez, Saitama simplesmente o eliminaria com um único soco por pura raiva. Isso significa que Genos morre logo no começo dessa história, e toda a dinâmica que conhecemos entre os dois nunca existiria. Sem Genos para sugerir que ele entre na associação de heróis, Saitama provavelmente nunca se registraria como herói. Ele continuaria sua vida fazendo o que quisesse, derrotando monstros apenas quando eles aparecem em seu caminho, ou quando ele está entediado, mas sempre cobrando das pessoas depois, ou simplesmente causando destruição por diversão. Isso muda completamente o rumo da história, porque vários eventos importantes envolvem o Genos diretamente. A associação de heróis continuaria existindo e operando normalmente, mas sem saber da existência desse ser absurdamente poderoso que está por aí causando caos quando quer.
Os heróis da classe S continuariam sendo considerados os mais fortes, com Blast ainda sendo o herói número 1, mesmo que ninguém saiba onde ele está, e Tatsumaki seria considerada a heroína mais poderosa ativa, mas eventualmente Saitama começaria a chamar a atenção. Depois de alguns incidentes onde ele derrota monstros de nível dragão com facilidade e depois exige pagamento ou causa destruição, a associação de heróis seria obrigada a investigar. Eles provavelmente enviariam alguns heróis da classe S para lidar com esta nova ameaça, sem fazer ideia do que estão prestes a enfrentar. Mas é óbvio que isso não adiantaria. Imagina o Tank Top Master ou Metal Bat sendo enviados para capturar Saitama e descobrindo que seus ataques mais fortes não causam nenhum arranhão nele. Quando a associação então perceber que tem um problema sério nas mãos, eles seriam forçados a enviar Tatsumaki, a heroína mais poderosa. O confronto entre os dois seria inevitável. Tatsumaki, com toda sua arrogância e confiança em seus poderes psíquicos, tentaria esmagar o Saitama, jogando ele de um lado para o outro, enterrando ele no chão ou até jogando ele no espaço, mas nada funcionaria. Saitama simplesmente caminharia em direção a ela sem nenhum arranhão, e quando ele finalmente conseguisse se aproximar, um único soco seria suficiente. Tatsumaki seria derrotada de forma humilhante, possivelmente até morta dependendo do humor do Saitama naquele dia. A derrota de Tatsumaki assustaria toda a associação de heróis. A heroína considerada mais forte depois do Blast foi derrotada com um único golpe, por alguém que ninguém conhecia. O pânico seria generalizado. Nesse momento, a associação provavelmente tentaria duas coisas. Primeiro, localizar o Blast desesperadamente para lidar com esta ameaça. E segundo, tentar negociar com Saitama de alguma forma. Mas Saitama mal não estaria interessado em negociações, ele só queria fazer o que bem entendesse, sem ninguém para incomodá-lo. Isso nos leva para os eventos envolvendo a Associação de Monstros. Na história original, a Associação de Monstros sequestra o filho de um executivo da Associação de Heróis e declara guerra. Eles montam sua base subterrânea e reúnem vários monstros de nível dragão sob o comando de Orochi e Psychos. Mas nesta linha do tempo, com Saitama sendo uma ameaça ativa para os humanos, eu acredito que a Associação de Monstros mudaria completamente a sua estratégia. Psychos, sendo extremamente inteligente e calculista, provavelmente tentaria recrutar Saitama para o lado dos monstros. Afinal, ele está atacando humanos e claramente não se importa com a Associação de Heróis. Do ponto de vista dela, Saitama seria o aliado perfeito. Mas aqui está o problema. Saitama não se importa com os monstros também. Ele não quer dominar o mundo ao lado deles. Ele simplesmente quer fazer o que quiser sem interferência. Então, quando Psychos ou algum subordinado dela tentasse recrutá-lo, Saitama provavelmente só daria um soco e mataria o mensageiro. Isso faria com que a Associação de Monstros visse Saitama como uma ameaça tão grande quanto a Associação de Heróis. Orochi, sendo extremamente arrogante e se considerando o rei dos monstros, obviamente não aceitaria que existe alguém mais forte que ele. Eventualmente, os dois se encontrariam, e apesar de todo o poder de Orochi com suas múltiplas cabeças de dragão e sua capacidade de absorver energia, ele seria completamente destruído por Saitama sem nenhuma dificuldade. Mais um ser absurdamente poderoso, eliminado como se não fosse nada. Com Orochi morto, Psychos entraria em pânico. Ela perceberia que Saitama é uma ameaça existencial, não apenas para os heróis, mas para o próprio plano dela de exterminar a humanidade. Nesse momento desesperado, ela provavelmente tentaria uma fusão com Orochi mais cedo na história, criando o Psycho Orochi que vimos no mangá. Mas mesmo com todo esse poder combinado, com seus feixes de energia capazes de cortar pedaços da terra, ainda não seria suficiente contra Saitama. Ele simplesmente socaria através de todos os ataques dela e acabaria com tudo.
Enquanto isso acontece, a associação de heróis estaria completamente perdida, sem Saitama como herói para salvá-los, sem Tatsumaki que já foi derrotada, eles estariam enfrentando não apenas a associação de monstros, mas também esta nova ameaça incompreensível. Os heróis da classe S tentariam fazer o melhor possível, mas estariam lutando uma batalha perdida em duas frentes. Alguns heróis importantes como Bang, Atomic Samurai e Darkshine provavelmente morreriam nos confrontos, já que não teriam a ajuda de Saitama nos momentos críticos como na história original. Mas tem outro evento importante que aconteceria nessa linha do tempo, que é a chegada do Boros. O Lorde Sombrio do Universo ainda viajaria até a Terra depois de receber a profecia de que encontraria ali um oponente digno. Sua nave ainda destruiria a Cidade A ao pousar ali, mas desta vez os heróis da associação teriam muito mais dificuldade em lidar com seus subordinados, já que estariam enfraquecidos pelas batalhas anteriores. Boros eventualmente sentiria a presença de Saitama, esse ser absurdamente poderoso na Terra, e ficaria animado pensando que finalmente encontrou seu oponente profetizado. Quando os dois se encontrassem, Boros usaria todo o seu poder capaz de destruir planetas inteiros. Pela primeira vez em muito tempo, Saitama teria um oponente que realmente aguentaria mais de um soco. Mas no final, mesmo Boros seria derrotado. A diferença é que o Saitama mau não teria nenhuma compaixão ou respeito pelo guerreiro alienígena. Ele simplesmente o mataria sem reconhecer sua força, deixando Boros morrer sem nem mesmo a satisfação de ter tido uma boa luta. Isso tornaria a morte de Boros ainda mais trágica, já que ele viajou pelo universo inteiro apenas para ser eliminado friamente por alguém que não se importou nem um pouco com sua busca por um oponente digno. E é nesse ponto que Blast finalmente apareceria. O herói número 1 que desapareceu há anos retornaria ao ver o caos que está acontecendo. Blast é extremamente poderoso, capaz de manipular portais dimensionais e lutar contra ameaças de nível Deus. Ele provavelmente seria a primeira pessoa a realmente aguentar de certo modo o Saitama em uma luta. Mas mesmo com todos os seus truques dimensionais, teletransporte e experiência, eu acredito que Blast ainda perderia para o Saitama. Talvez não fosse um único soco como os outros, talvez Saitama precisasse de vários golpes e uma luta mais longa, mas no final ele ainda venceria. A derrota de Blast seria o ponto de virada final. A associação de heróis seria completamente dissolvida. Não existiria mais nenhuma organização capaz de proteger a humanidade. Os monstros restantes da associação de monstros também teriam sido eliminados pelo Saitama. E nesse momento, o mundo cairia no caos completo. Saitama basicamente se tornaria um ditador invencível, fazendo o que quiser, quando quiser, e não existiria absolutamente ninguém capaz de pará-lo. Mas aqui vem a parte interessante, o que aconteceria com Garou nessa linha do tempo. Na história original, Garou se torna o caçador de heróis e eventualmente é transformado em um monstro por Deus, mas no final é salvo por Saitama e muda de ideia sobre seu objetivo de se tornar o mal absoluto. Nesta versão alternativa, Garou ainda seria o discípulo rebelde de Bang e ainda odiaria os heróis, mas sua jornada seria completamente diferente. Sem os heróis para caçar na mesma intensidade, já que muitos estariam mortos ou a associação não existiria mais, Garou provavelmente ouviria falar sobre Saitama, esse ser absurdamente poderoso que derrota qualquer um com um único soco e faz o que ele quer. Para Garou, que busca se tornar o mal absoluto, Saitama seria tanto um exemplo a seguir quanto uma ameaça para o seu objetivo. Afinal, só pode existir um mal absoluto, e Garou queria ser esse mal. Eventualmente os dois se encontrariam, e mesmo que Deus desse seu poder para Garou, transformando ele naquele Garou cósmico absurdamente poderoso, capaz de copiar qualquer técnica e manipular forças fundamentais do universo,
ainda não seria suficiente. Na história original, já vimos que Saitama conseguiu lutar igualmente com Garou Cósmico e até superá-lo. Nesta linha do tempo, com Saitama sendo completamente impiedoso e do mal, ele simplesmente aniquilaria Garou sem dar nenhuma chance de redenção. Com Garou morto, até mesmo Deus perceberia que Saitama é uma ameaça direta para seus planos. Essa entidade cósmica que quer destruir toda a vida na Terra e que está selada em algum lugar, começaria a ver Saitama como um obstáculo que precisa ser removido. Mas será que até mesmo Deus conseguiria derrotar Saitama? Considerando que o poder de Saitama parece não ter limites e que ele literalmente quebrou seu limitador humano, alcançando força infinita, é possível que nenhuma entidade divina cósmica conseguisse pará-lo. Se nem Deus conseguisse derrotar Saitama, então literalmente nada no universo de One Punch Man seria capaz de detê-lo. A Terra cairia em um estado perpétuo de terror, onde Saitama faz absolutamente o que ele quer, quando quer, e todos vivem com medo de que ele possa aparecer e destruir tudo em um segundo. Não existiria mais heróis, não existiria mais monstros organizados, apenas um mundo destruído, vivendo sob a sombra do homem mais forte que existe. Mas tem outro aspecto importante para considerar, que é o tédio do Saitama. Na história original, mesmo sendo invencível, Saitama ainda mantém sua humanidade e as suas emoções. Ele só fica entediado porque nenhuma luta é desafiadora, mas nesta versão do mal, após derrotar literalmente todos que existem, após eliminar cada oponente forte que apareceu em seu caminho, Saitama cairia em um tédio ainda mais profundo e destrutivo. Sem nenhum propósito além de sua própria força, ele provavelmente começaria a destruir cidades inteiras apenas por diversão ou frustração. Essa solidão absoluta sendo tão mais forte que qualquer outra coisa que existe, sem ninguém para conversar de igual para igual, sem nenhum desafio real, poderia eventualmente levar até mesmo Saitama à loucura. Ele teria todo o poder do mundo, mas nenhum significado, nenhum propósito, nenhuma satisfação em lutar. Seria uma existência vazia de alguém que alcançou força absoluta, mas perdeu completamente sua humanidade no processo. Basicamente, esta linha seria literalmente um cenário de apocalipse para o universo de One Punch Man. Sem o Genos, sem a dinâmica com a associação de heróis, com praticamente todos os personagens importantes mortos, o mundo seria completamente diferente e infinitamente mais sombrio. A história seria muito mais curta também, porque simplesmente não existiria ninguém capaz de criar conflitos reais quando você tem alguém invencível do lado do mal. No fim, Saitama aniquilaria tudo no seu caminho. E bom, é assim que seria o One Punch Man se Saitama fosse do mal. Mas então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse, que eu vou continuar trazendo aqui pra você. E também se você quer saber todos que sabem o verdadeiro poder do Saitama e suas reações com isso, o vídeo vai estar passando aqui na tela, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.